E aí, gente, beleza? Então, ó, esse vídeo aqui, ele é continuação do último vídeo, beleza? Então a gente vai continuar com potência, embora a gente tá vendo aqui na tela aqui, ó, radiciação, beleza? A gente vai ver que a raiz quadrada, a raiz cúbica, na verdade, é uma potência também. Beleza? Então, vamos lá, ó. Radiciação. Então, vamos definir, ó, vamos começar definindo o que é raiz. A radiciação, ela nada mais é do que aquela continha que é inversa da potência. Olha que maravilha. A gente não tem que a soma, o inverso da soma é a subtração, o inverso da divisão é a multiplicação. Então, a potência também tem uma conta inversa, um cálculo que a gente desfaz o que uma potência faz. E essa continha, né, é a raiz, é a radiciação. Que a gente vai ver durante o vídeo, que tem a raiz cúbica, a raiz quadrada, né? Todo mundo conhece a raiz quadrada. Mas tem outras, cúbica, a raiz quarta, beleza? Então a gente vai ver isso aqui. Então, exemplos, ó. Exemplo de radiciação. Isso aqui, ó, raiz quadrada de 9. Raiz cúbica, ó, de 125. Raiz quarta de 16 ao quadrado. Então, isso aqui são exemplos, certo? Agora, veja só. Genericamente, como é que a gente vai escrever isso matematicamente? Porque só funciona com 9? Só funciona com 125 e aqui com 3? Não. Então, como não funciona só com esses números, a gente generaliza. Beleza? A gente faz isso. Ó. Então, uma raiz quadrada ou cúbica com raiz de modo geral vai estar nesse formato. Ó. A gente tem esse símbolo característico, né? O radical. E em cima dele aqui, ó, tem a letra N. Esse N aqui a gente chama de índice, ó, índice da raiz. O A, que é o número que fica dentro da raiz, a gente chama de radicando. E o resultado disso aqui, que é o B aqui, a gente chama de raiz. Beleza? Aí esse símbolozinho aqui, ó, é o radical. Então aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, aqui a gente tem o radical. Quando não tem nada aqui, ó, como aqui não tem nem o N, ó, sempre tem que ter o N, tá vendo? N tem que ter, ó. Tá vendo? Então, o N, nesse caso aqui, o N é 3. O A é 125. Nesse caso aqui, o N é 4. É o índice dessa raiz. E o A é 16 ao quadrado. Beleza? Nesse caso aqui, ó, como não tem número nenhum, significa que é 2. Então, o N, quando é 2, você não precisa pôr. Então, já entende que é uma raiz quadrada. Beleza? Ó, vamos ver algum exemplo aqui. Ó. Vamos lá. Ó, raiz quadrada de 4. Ó, raiz quadrada de 4. Beleza? Então, ó, como eu acabei de falar, quando o N, ou seja, o índice da raiz é 2, você não precisa pôr. Você pode escrever assim, ó, raiz quadrada. Ó, isso aqui é raiz quadrada do número 4. Aqui também, raiz quadrada do 4. Você não precisa pôr 2. E o resultado disso aqui é 2. Agora, olha só. Por que a raiz quadrada de 4 é 2? Por quê? Porque 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2 é 4. Percebe? Ó, o que a raiz está fazendo aqui? Ó? Ela está desfazendo o cálculo da potência. Então, 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2 é 4. Então, a raiz quadrada do 4, que é 2, ou seja, estou desfazendo o que a potência fez. Então, por isso que a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2 é 4. Olha esse exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 9. Novamente, ó, não é 2 aqui no índice? Preciso pôr? Não. Então, eu posso tirar. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Agora, por quê? Por quê? Porque 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3 é 9. Beleza? Entendeu? Assim, né? Ó, mais um exemplo. Ó.
raiz cúbica de 8. Agora, ó, como é cúbica, como o índice não é 2, ó, aqui, você é obrigado a pôr. Senão você não sabe qual é, né? Se não pôr, é 2. Então tem que pôr, que no caso aqui é 3. Então a raiz cúbica de 8 é 2. Agora, veja só, ó. A raiz quadrada, que a gente usou aqui, ó, desfez a potência de expoente 2. Tá vendo? A raiz cúbica, então, olha só. Por que a raiz cúbica de 8 é 2? Porque 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica desfaz a potência de expoente 3. Viu que legal? Então, ó, raiz quadrada tem relação com uma potência com expoente 2. Ó. Já a raiz cúbica tem conexão, né? Ela desfaz uma potência de expoente 3. Beleza? Beleza. Ó. Se você não entendeu esses exemplos aqui, você vai entender esses próximos que eu vou falar agora. Então, ó. Raiz cúbica de 27. Como é que você vai resolver isso aqui? Adivinha? Então você tem que... Ó, você já sabe que a radiciação, ela desfaz a potência. Certo? Potenciação. E no caso aqui, como é cúbica, vai desfazer uma potência de expoente 3. Aí é 3, a raiz cúbica de 27 é 3, por quê? Porque se você fizer 3 ao cubo, ou seja, 3 elevado a 3. 3 vezes 3 dá 27. Beleza? Então a raiz cúbica de 27 é 3. Mais um, ó. Raiz quarta de 16. E aí? Ó, já sabe que vai desfazer uma potência de expoente 4. Cada 2. Agora por quê? Ó? Deu 2. 2 à quarta potência, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, dá 16. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, 16. Beleza? Aí aqui, ó. Raiz quinta de 243. Por que deu 3? Simples, ó. 3 à quinta é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3. 243. Entendeu mais ou menos como que funciona a raiz? Entendeu, né? Então, se não entendeu, volta um pouquinho aí o vídeo, tá? Dá uma revisada aí. E se assim, mesmo assim não entender, tiver dúvida, escreve no comentário. Então, ó, beleza, ó. Agora, veja só, o que a gente viu até agora foi raízes que tem como resultado um número exato. Então, raiz, por exemplo, raiz quadrada de 16 é 4. Né? Porque 4 vezes 4 é 6. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Então, o que a gente viu até aqui foi raízes que possuem como resultado um número exato. Porém, nem todas as raízes têm número exato. Ou seja, vai ter números que a raiz desse número vai ser um número com vírgula. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 10, por exemplo. O 10 não tem. Ó, leia esse parágrafo aqui, ó. Eu vou calcular aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui é estimar, aproximar um valor para números que não têm raiz exata. Então, o 10, imagine que você precisa calcular a raiz de 10. A raiz de 10 não é um número exato. Vai ser alguma coisa com vírgula. Então, já começa a ficar complicado. Mas, embora a gente não vá acertar exatamente quanto que é a raiz de 10, a gente pode chegar bem próximo disso. Ou seja, a gente estima esse valor com uma certa precisão. E dependendo da situação, é mais do que suficiente. Então, ó, como que vai funcionar? Se eu quisesse a raiz de 10, já que ela não é inteira, você vai pensar da seguinte maneira, ó. Você vai pensar o seguinte, ó. A raiz de 9, ó, antes do 10, ó, qual é o primeiro número que antes do 10
tem uma raiz exata. Pensa assim. Antes do 10, qual é o número que tem uma raiz exata? É o 4? Não, o 4 tem raiz exata, mas não é 4. Tem outro número. O 9. Antes do 10, o 9 tem raiz exata, porque a raiz quadrada de 9 é 3. Então, beleza, você já descobriu antes do 10 qual é o número que tem raiz exata. Agora você vai pensar no seguinte: depois do 10, qual é o primeiro número depois do 10 que tem raiz exata? É o 16. Então, ó, olha só que interessante. Antes do 10, o número que tem raiz exata, o primeiro número que tem raiz exata é o 9. E depois do 10, o primeiro número que tem raiz exata é o 16. Então, ó, o que você já começa aí a perceber? Que a raiz quadrada de 10 é um número que está entre a raiz de 9 e entre a raiz de 16. Aí, ó, você vai fazer o seguinte, ó, quanto que é a raiz quadrada de 9? É 3. Quanto que é a raiz quadrada de 16? É 4. Então, a raiz de 10, embora eu não tenha certeza de exatidão, eu sei, aí eu tenho uma absoluta certeza, que esse valor é maior do que 3, porém menor do que 4. Eu sei exatamente quanto que é? Não, mas eu sei que está nesse intervalo, entre o 3 e o 4. Pode ser 3,8, pode ser 3,1, pode ser 3, alguma coisa. Certo? Então, repare que eu já tenho, assim, vamos dizer, um chute pensado, não é um chute qualquer. Né? Então, eu sei que está entre 3 e 4. Só que dá para a gente melhorar isso aí. Entre 3 e 4, tá, mas que número? 3, quanto? Agora, para você aproximar mais ainda esse número, que é a raiz de 10, a gente pode começar a fazer o seguinte, ó. Entre o 3 e 4, por exemplo, eu vou pegar o 3,1. Concorda que o 3,1 é um número maior do que 3, mas menor do que 4? Sim. Então, eu vou escolher o 3,1 e vou fazer uma multiplicaçãozinha, ó. 3,1 vezes 3,1. Se eu multiplicar esses dois, concorda que é uma potência? 3,1 vezes 3 é uma potência. Se você multiplicar 3,1 por 3,1, vai dar 9,61. Aí você pensa, olha só, 9,61, embora não é 10, é bem próximo. Esse símbolozinho aqui, ó, significa aproximadamente. Então, ó, o 9,61 é quase 10. Ó. Ele é menor, mas é quase. Então, olha só que legal. Eu sei que a raiz quadrada de 10 é 3,1, pelo menos aproximadamente 3,1. Eu posso continuar testando para ver se eu consigo chegar no, por exemplo, 9,99. Se eu chegar no 9,9, não é melhor que 9. O 9, ó, 9,9 é o número mais próximo do 10 do que o 9,6. Certo? Aí você tem R$ 9,61. E o seu irmão tem R$ 9,90. Quem tem mais aí? Mais próximo? 9,9, certo? Então você pode fazer o quê? Fazer testar um outro número maior do que 3,1 e menor do que 4 para ver se bate. Por exemplo, eu vou tentar o 3,2. Será que se eu pegar o 3,2 e multiplicar, vai dar 10? Será que dá 10? Ou chega mais próximo? Como que funciona? Ó, então, 3,2 vezes 3,2. Se você fizer 3,2 vezes 3,2, você vai ver que vai dar 10,24. Ó, aqui a gente tem um problema. Ó. Tá vendo que passou? Quando a gente multiplica, para achar a raiz, não pode passar. Então, 3,2 passa de 10. Eu quero a raiz de 10. 3,2 aqui deu a raiz de 10,24. Eu não quero isso. Então, ó, você já tem uma outra. Olha só que legal. Você já sabe que 3,1 é pouco para a raiz de 10. Mas o 3,2 é muito. Então, olha só o que acontece. A gente começou, ó, percebendo aqui, ó, logo aqui,
que a raiz de 10 estava entre 3 e 4. Agora, como a gente evoluiu? Agora a gente sabe que está entre 3,1 e 3,2. Porque 3,1 dá 9,6 e 3,2 passa de 10. Então, ó, pronto, ó. Por enquanto é isso, ó. Eu posso concluir que a raiz de 10 é aproximadamente 3,1. Certo? Ou seja, essa forma que a gente viu aqui é uma maneira bem interessante para a gente mais ou menos ter ideia do valor da raiz de um número que não tem uma raiz exata, como por exemplo o raiz de 10. E esse exemplo aqui, ó, eu só fiz um, mas ele serve para infinitos exemplos. Você sempre vai considerar essa mesma estratégia. Pegar um número, você quer raiz de 6. Vamos supor, raiz quadrada de 6. É exata? Não. Então você vai pegar abaixo do 6, qual número tem raiz exata? 4. Acima do 6, qual tem raiz exata? O 9. Você já sabe que ó, a raiz de 6 está entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Ou seja, entre 2 e 3. Entendeu mais ou menos a lógica? Então, é assim que funciona para todos os cálculos de raiz, tanto cúbica, quinta, quadrada, enfim. Beleza? Então, ó, ok. Agora, olha o que a gente vai fazer. No vídeo anterior, a gente estudou potências com expoentes naturais. A gente estudou potências com expoentes inteiros. Os naturais, lembra? O que é potência com expoentes naturais? Expoentes naturais é o quê? Números maior do que zero, ou zero ou igual a zero, ou zero ou maior que zero. Os números inteiros, os expoentes inteiros, eram números negativos, menores do que zero. Agora a gente vai ver potências com expoentes racionais. E o que é um número racional? Um número racional é um número que você consegue pôr na forma de fração. Certo? Então, meio, por exemplo, 3/4, um número racional porque você pode estar num formato de fração. Beleza? Então, olha só. Potências com expoentes racionais. Ó. Olha esses três exemplos aqui. Ó. 9 elevado a 0,5. Estranho, né? Como é que se faz isso, será? Ó, 125 elevado a menos 1/3. Estranho, né? Como é que eu faço isso? 16 elevado a 2/4. Será que é complicado resolver potência quando o expoente é esse tipo de número? Ó, esse tipo de número é estranho. Né? Então, ó, mas você vai ver que é fácil, ó. Então, ó, vamos generalizar o esquema aqui, assim como a gente generalizou os outros casos. Então, uma potência com expoente que é uma fração, genericamente a gente tem assim, ó, tem uma base, o A é a base, só que o expoente, ó, vai ser dois números, um dividido pelo outro. Tá vendo? Que legal? Antes a gente tinha só o número positivo, que era o n. Também a gente tinha os números negativos em cima, tinha o menos n, né? Agora a gente tem um expoente que é uma fração. M e n vai ser um número pertencente aos conjuntos de números racionais. Aí, olha só, eu posso, se você tiver uma potência assim, nesse formato, com uma fração no expoente, você pode transformar, inclusive deve, para este formato aqui. Então, ó, como é que vai funcionar? O expoente tem uma fração onde o numerador é m e o denominador é n. No formato de raiz, olha só, o n é o que a gente acabou de ver nas raízes que a gente chama de índice. E o m, aqui, ó, que é o numerador, ele vai virar expoente do a. Ó, pode ter ficado confuso, estranho, você não entendeu nada. Mas ó, no exemplo numérico você vai perceber. Vai entender, ó.
Isso aqui ó, é a mesma coisa que isso. Ó. Por exemplo, ó, eu tenho aqui ó, 36 elevado a meio. Ó, essa parte aqui é igual a essa. Ó. Porém aqui, ó, o A é 36. O M é 1. Tá em cima aqui no numerador. E o N é 2. Aí, ó, como é que você pode transformar isso aqui numa raiz? Desse jeito, ó. Como o N é 1, ó, e aqui na raiz o N é o índice aqui. Então, o 2, ó, o 2 é um denominador, ó, o 2 é o meu índice na raiz. E o meu 1, que é o numerador aqui, ele é o expoente no 36. Ó, lembrando, ó, tá vendo que eu não coloquei o 1? Eu deveria ter posto 36 elevado a 1. Mas como é 1, a gente não precisa pôr. Tá? Por isso que eu não coloquei. Agora, no 2 aqui, ó, como é 2, eu coloquei. Por, ó, eu também, lembra que eu acabei de falar, ó, nas raízes, ó, quando o índice é 2, ó, na raiz, quando é 2, eu não preciso pôr. E na potência, olha que legal. Na potência, quando o expoente é 1, eu não preciso pôr. Na raiz, quando o expoente é 2, eu não preciso pôr o 2. Ó. Por isso que no 36 eu não coloquei 1, porque na potência, o 1 eu não preciso pôr. E aqui eu tirei o 2, porque na raiz, quando o índice é 2, ou seja, na raiz quadrada, eu não preciso pôr 2. Aí, ó, no caso, você ia calcular aqui, ó, raiz quadrada é 36, é 6. Porque 6 vezes 6 é 36. Beleza? Então, é assim que a gente transforma uma potência em uma potência de expoente fracionário para uma raiz. Vou dar outros exemplos aqui, ó. Vou resolver essa aqui, ó. Por exemplo, ó, como que você resolveria isso? 9 elevado a meio, como que dá isso? Então, ó, vai ficar da seguinte maneira, ó. Você vai recordar, lembra? Ó, se você não lembra da fórmula, né? Se você não lembrar, ó. Se você não lembrar, é bom você copiar sempre que for fazer exercício, ó. Então, eu vou copiar aqui, ó, essa formulinha. A elevado a mn é igual a raiz n. A gente lê assim, ó, raiz enésima de A elevado a m. Beleza? Aí, ó, o que, que a gente faz, ó? A gente faz o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? A 9 elevado a 1 sobre 2. Você vai fazer a comparaçãozinha. Ó, se você fizer a comparação, ó. Quem é o A? O A, ó, aqui é o 9. Ó. E quem é o M? O M seria o 1, que é o numerador. E o 2? O 2 é o N, que é o denominador. Então, já que você descobriu quem é o A, quem é o M e o N, você vai pegar aqui essa raiz aqui, ó, e trocar esses valores. Como a gente já sabe que o M é 1 e N é 2, ó, simplesmente você pega, ó, simplesmente você pega o M, que é 1, e o N, ó, o N tá embaixo, então aqui seria o N, ó, 2. E fica assim. Aí lembra, ó, eu posso tirar, ó, na raiz o 2 eu tiro, na potência, quando é 1, eu não preciso pôr. Aí você vai fazer raiz quadrada de 9, que é 3. Simples, né? Viu? Essa coisa aqui que parecia uma coisa absurda, dava até medo, na verdade, não passa de uma raiz. Então, olha que legal. Você falar 9 elevado a 1 sobre 2, ou 9 elevado a meio, é igualzinho, a mesma coisa que você falar raiz quadrada de 9. Interessante, né? Ó. Então, 9 elevado a meio é igual a raiz quadrada de 9, que é 3. Agora, vamos fazer essa aqui, ó. 125 elevado a 1/3. Mesma lógica aqui, ó. Você vai sempre comparar o que você tem com a fórmula. Então, novamente, ó. Quem é aqui, ó? O M. O M é 1. Também, ó. Esse caso aqui é 1. E o N? O N, ó, é o que está embaixo aqui, ó. 3. Então você vai pegar isso aqui e trocar. Simples. Ó, o A é o 125. O M, ó, é 1.
e o n é o 3. Aí vai ficar o quê? Ó? Vai ficar raiz cúbica de 125. Certo? Ó, raiz cúbica de 125. Que é 5, né? Se você fizer 5 ao cubo, dá 125. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, ó, novamente, de novo, ó. Se você falar 125 elevado a 1/3, é a mesma coisa que você falar raiz cúbica de 125. Que no caso é 5. Certo? Difícil? Mais complicado que os outros? Então, talvez. Porém, se você não entendeu, reveja o vídeo quantas vezes for necessário. E se mesmo assim não adiantar, você tira dúvidas aí. Pode perguntar no comentário que assim que eu ler eu vou responder. Beleza? Então é isso aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!